Oi, gente, vamos lá de novo, vamos trabalhar, vamos continuar com ligações covalentes. Nós estamos com essa base da química e a gente precisa trabalhar bem isso para não ter problema no decorrer do assunto ou qualquer área de química, tá? São as ligações químicas que nos dão base e dá suporte a tudo aquilo que vai acontecer quanto ao entendimento das funções inorgânicas. Portanto, a aula de agora é ligações covalentes, parte 1. Por que parte 1? Nesse primeiro momento, nós vamos mostrar quais são os principais elementos químicos e de que maneira nós podemos mostrá-los e qual é o comportamento deles na realidade quanto à ligação. Sem ficar especificando, ele termina nisso ou assado, é assim na configuração de Linus-Pauling. Não. Vamos abreviar o máximo possível para que o aluno entenda a sua disposição no espaço. E aí você possa usá-lo na prática, na atividade, no exercício, no dia a dia seu como hoje aluno e que possa aplicá-lo num apuro rápido para concluir se ele faz ligação covalente ou ele faz ligação iônica. Vamos lá para a ligação covalente. O que significa a palavra co? Co significa compartilhamento da valente, valência. A valência nada mais é do que aquela última camada daquele elemento químico a ser estudado. De novo, então covalente é compartilhar elétrons da última camada. São apenas a última camada que fazem as ligações dos elementos químicos. E nas ligações covalentes, esses elétrons são da última camada. Tudo bem? Bem fácil agora. Lembra do Fokling-Brisk pH, que o professor tanto ama de paixão? Por quê? Porque é o Fokling-Brisk pH basicamente os elementos mais comuns à formação das grandes substâncias no nosso planeta e quem sabe até do universo. Portanto, não existe elementos químicos com vida sem que tenha pelo menos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. E eles estão nessa fila do Fokling-Brisk pH. Tá? Então, quando a gente for ver também química orgânica, esse Fokling-Brisk pH será resgatado. Mas vamos focar nas ligações propriamente ditas. Certo? Didaticamente, flúor, cloro, bromo e o iodo fazem uma ligação. Por quê? Porque eles têm 7 elétrons na última camada. O oxigênio e o enxofre faz 2 ligações. Por quê? Porque eles têm 6 elétrons na última camada. O nitrogênio e o fósforo faz 3 ligações, porque tem 5 elétrons na última camada. O hidrogênio, que não pertence a família alguma, mas é colocado aqui porque ele tem muito comportamento não metálico, tem 1 elétron, faz uma ligação química, porque ele imita o hélio, e o hélio é estável com 2 elétrons na última camada, lembra dos gases nobres, teoria do octeto, e do dueto. E o carbono. O carbono está na fase intermediária da tabela periódica, ele tem 4 elétrons na última camada, e ele faz 4 ligações. Tá bem claro? Então, esse número de ligações são chamadas ligações covalentes normal. Então, aquele número de elétrons que falta para chegar a 8, ou no caso do hidrogênio que falta apenas 1, são chamados de ligação covalente normal. Guarde bem o que o professor vai falar agora. O hidrogênio e o pessoal do grupo 7A dos halogênios, o flúor, cloro, bromo e o iodo, só fazem uma ligação simples, que é aquela em que o elemento químico está de um lado, o outro elemento químico está do outro, e aí eles fazem apenas uma ligação. O oxigênio e o enxofre, que é do grupo 6A, ele precisa fazer 2 ligações. Essas 2 ligações podem ser 2 simples ou uma dupla. Essas simples podem ser linear ou angular. Quem vai determinar isso? A quantidade de elementos químicos que nós iremos ligar.
Geralmente o oxigênio e enxofre fazem, guardem bem a palavra que o professor vai falar, angular. Por quê? Na ligação covalente parte 2 nós vamos explicar geometria, não é hoje, mas isso vai ser muito importante. Já o pessoal do grupo 5A, o nitrogênio e o fósforo, faz 3 ligações químicas. Essas 3 ligações químicas podem ser, imaginando aqui um elemento nitrogênio ou fósforo, podem ser 1, 2, 3 simples, podem ser uma simples ou uma dupla, e pode ser simplesmente, imaginando o elemento químico, uma tripla ligação com outro elemento químico. E chegou o carbono. O carbono não tem erro. O carbono ele faz, imagina o carbono aqui, o carbono faz 1, 2, 3, 4 ligações simples, ou ele faz uma ligação dupla simples, ou ele faz uma ligação tripla simples, ou ele faz 2 duplas. Independente do que for, a maneira e a combinação, essa maneira que o professor está representando nos dedos equivale a um par de elétrons. Entendeu? Vamos dizer que aqui eu tenho um hidrogênio com um elétron e aqui outro hidrogênio com um elétron. Ao juntar esses elétrons eu vou representar com um traço. Cada par de elétrons é um traço. Dupla significa que eu estou tendo 2 ligações covalentes, certo? 2 ligações covalentes são 2 pares de elétrons compartilhados. Tripla significa que eu estou tendo 3 ligações covalentes, vou chamar de uma tripla. Uma tripla equivale a 3 ligações, ou 3 pares de elétrons compartilhados. Tá bem claro? A importância dessas informações é que, na fila do Focklin-Brisk pH, depois eu vou ampliar o quadro, eu vou sair da frente daqui, eu vou ampliar o quadro e vou resumir como ele está. Guardem bem as informações que vai estar no quadrinho, porque ele vai disponibilizar para vocês aquilo que nós chamamos de a base da eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade de um elemento químico quando ligado a outro. Essa é a propriedade. Ele tem que estar ligado a outro, ele recebe elétron. Ele atrai o elétron ou recebe elétron. No caso das ligações covalentes, ele vai fazer aproximar o par de elétrons, criando uma carga aparente. Uma carga aparente. Diferentemente da ligação iônica, que a carga é o quê? A carga é real. O metal entrega o elétron para o não metal, que é essa fila do Focklin-Brisk pH. Certo? Aqui não. Aqui eles irão compartilhar. Então, é aquela história, o cara está emprestando, o elemento químico está emprestando para o outro. Certo? Ele está emprestando, na realidade ele está compartilhando. O emprestar é dativa, é outro tipo de ligação e nós vamos comentar depois. Mas vamos voltar, para não perder o foco. Eu tenho cloro com cloro. O cloro vai fazer uma ligação, esse cloro também compartilhou, eles vão ficar com 4 pares de elétrons cada um, 8 elétrons no total na sua última camada, e ele está estável. A eletronegatividade, ela vale quando os elementos químicos, guardem bem o que o professor vai falar, quando os elementos químicos forem diferentes. Exemplo, hidrogênio e cloro. O hidrogênio tem um elétron, o cloro também tem um para se ligar, tem 7 no total mais um para se ligar, eles fazem uma ligação. Porém, o hidrogênio em relação ao cloro, ele é muito pouco eletronegativo. Então o cloro vai atrair o par de elétrons para próximo dele, formando uma carga aparente menos 1 e o hidrogênio criando uma carga aparente mais 1. A carga aparente vai ser importante porque as ligações covalentes que têm diferença de eletronegatividade são chamadas ligações atômicas polarizadas, ligação covalente polar.
Sempre que houver compartilhamento de elétrons entre os elementos químicos, nós dizemos que é uma ligação covalente normal. Se tiver apenas uma ligação entre dois elementos químicos, portanto, simples. Se tiver dois traços, dupla. E se tiver três, tripla. Cada tracinho, que vai ser